Então, iniciando a gravação aqui, mais uma vez, boa noite a todos, né, para esse evento realizado aqui pelo Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Contabilidade Financeira da Universidade Federal de Goiás, né, o CPConf. Hoje iremos falar a respeito da declaração de imposto de renda de pessoa física e as regras para o ano de 2023, e temos como convidado, né, o professor Guilherme Domiciano, né? Ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em Auditoria Digital e Direito Tributário, sócio-palestrante da ForPrime Excelência Empresarial, sócio-diretor também do Grupo Inove, né, com filiais em Goiânia, Palmeiras de Goiás e Pires do Rio, sócio-diretor da iFinanças, né, empresa especializada em BPO financeiro, além de ser professor de graduação e pós-graduação no Centro Universitário Alves Faria. É com muita alegria, né, que recebemos aqui o professor Guilherme Domiciano para poder abrilhantar aí a nossa noite e nos auxiliar a respeito da declaração de imposto de renda. Em nome do CPConf, agradeço aí a participação de todos. Espero aqui que hoje tenhamos uma excelente noite de aprendizado e dou meu boa noite e meu agradecimento inicial ao professor Guilherme. Boa noite, professor, tudo bem? Opa, boa noite, Paulo, tudo bem? O pessoal que está em casa aí, ouvindo a gente. Eu acho que o professor Lúcio entrou aí agora também, Paulo. Sim, eu fiz a admissão aqui, né? E aí, beleza. Vamos conectando com o tempo aqui, todo mundo vai estar participando. Tranquilo, tranquilo. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. É muita satisfação que a gente está aqui hoje, falando para vocês. Acho que a maioria são alunos aí, né, do curso de Ciências Contábeis aí da UFG, da graduação, pós-graduação, né? Então, é uma satisfação muito grande estar voltando aqui nessa instituição, né, que eu gosto tanto, tenho um carinho muito especial, e estar realizando aqui esse momento com vocês é uma enorme satisfação. Esse tema aqui é um tema muito bacana para nós contadores ou futuros contadores aí, porque falar em imposto de renda, né, muita gente só lembra do contador nesse período, né? Então, nós, como contadores, né, como estudantes de ciências contábeis, temos o papel de difundir que nós não somos apenas pessoas que fazem declaração de imposto de renda, né? Então, sempre que o pessoal, a gente lembra da declaração de imposto de renda, né? E quantas dúvidas nos são feitas, né? Perguntadas para a gente durante o período, né? Eu brinco, né? Essa loucura desse período de declaração de imposto de renda, todo mundo lembra do seu contador, né? Mas o restante do ano a gente acaba não sendo tão valorizado quanto deveria, né? As pessoas pensam na questão de declaração de imposto de renda. Mas é muito mais do que isso, né? Porém, eu sempre, já que estão atribuindo, né, sempre ao contador essa obrigação da declaração de imposto de renda, vamos fazer nada, né? Vamos aprender a fazer a declaração, a poder ganhar dinheiro, poder faturar com isso também, porque eu acho que também é um de renda que a gente pode ter, né? Extra aí as outras atividades que o contador vem traçando, né? Então, a gente tem contador aí na auditoria, com escritório de contabilidade, dentro do serviço público, na pós-graduação, né? Dando aulas também, na docência. A gente tem também na parte de contabilidade interna, exercendo papel de controller, né, contabilidade gerencial. Então, assim, tem uma série de funções que o contador pode exercer, né, e fazer a declaração de imposto de renda acaba podendo ser aí uma renda extra, tá? Então, a gente vai estar abordando aqui os pontos aí que devem ser observados na declaração de imposto de renda. Inicialmente, vou passar para vocês algumas questões teóricas e vou dar uma passada também dentro da declaração, para vocês verem que ainda não teve a oportunidade de dar uma olhada como que funciona por dentro do aplicativo e tudo mais, vai poder estar tirando algumas dúvidas. E aí a gente vai fazer um bate-bola aí, né, com o professor Paulo e o professor Lu. Muito carinho por vocês e obrigado por estarem participando também. Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? Quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, né? Quem
tem essa obrigatoriedade de fazer esse envio, né, de fazer efetivamente a declaração. Lembrando que a declaração ela é uma obrigação acessória, a obrigação principal é o pagamento do imposto, tá? Então, muita gente confunde o pagamento do imposto com a obrigatoriedade do envio da declaração. A declaração ela é uma obrigação acessória, a obrigação principal é o pagamento do imposto, tá? Então, isso é importante ressaltar porque muita gente acha que deve-se pagar o imposto apenas após fazer a declaração de imposto de renda, mas a gente sabe que algumas rendas, por exemplo, que a gente recebe, elas devem ser feitas através de carnê-leão. O pagamento, as antecipações devem ser feitas durante todo o ano, né? Então, e muita gente acaba deixando isso aí para quando vai fazer a declaração de imposto de renda e está falhando nesse sentido, ok? Mas sobre a obrigatoriedade, quem tem que enviar a declaração? Primeiramente, quem recebeu, né, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Ainda é esse valor para o ano de 2023, tá? Então, para esse ano, para essa declaração enviada aqui referente aos rendimentos do ano passado, de 2022, ainda vale esse valor. Há uma possibilidade aí de alteração para o ano que vem, né, quando aumentaria o limite da isenção, tá? Então, há essa possibilidade aí para o ano que vem. Então, quem recebeu rendimentos superiores a esse valor, né, rendimentos tributáveis. O que seriam rendimentos tributáveis? Por exemplo, quem tem carteira assinada aí e recebe o salário, um valor superior a esses 28 mil. Ou, por exemplo, quem recebe algum tipo de previdência que não entra dentro das isenções da previdência, né? Caso aposentado com idade superior a 65 anos, que tem uma isenção um pouco maior. Então, nesse caso, quem não estaria aí, ou um pensionista que recebe, ele teria que pagar, teria que declarar, porque ele entra na parte de rendimentos tributáveis, ele vai pagar imposto sobre isso, tá? Também, quem aí tem rendimentos oriundos de salário, de renda, trabalho e serviço público e tudo mais, também entraria aí nesses rendimentos tributáveis. Também, claro, entra aqui o autônomo, né? Aquela pessoa que presta serviço aí, um dentista, um médico, um advogado, que às vezes não tem carteira assinada ou não tem uma pessoa jurídica, uma empresa constituída, né? Ele vai estar recebendo esses rendimentos. Claro, ele tem um benefício aí de poder fazer o livro caixa da operação dele para poder apurar o carnê-leão mensal. Mas esses valores lá, essas rendas, elas são rendimentos tributáveis e elas devem ser informadas dentro da declaração. Então, ela conta para saber a questão da obrigatoriedade, tá? De fazer a declaração efetivamente. Também a gente tem aí quem recebeu rendimentos isentos superiores a R$40 mil. Tá? Então, quem recebeu rendimentos superiores a R$40 mil deve informar a declaração de imposto de renda, mesmo que os rendimentos, né, claro, são isentos, eles não vão pagar imposto, né? Mas mesmo assim, ela tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Exemplo de rendimentos isentos. A gente tem, por exemplo, quem tem empresa, participação em empresas e recebe a distribuição de lucro, né? Os dividendos. Isso é rendimento isento, porque ele já foi tributado dentro da pessoa jurídica. Então, a distribuição, claro, tem alguns critérios que têm que ser falados aí na parte tributária em relação às empresas, mas, via de regra, esses rendimentos, eles são isentos, tá? Então, esses valores, ainda há uma discussão, tá? Isso aí tem projeto de lei para tributar também a distribuição de lucro, mas, a priori, ainda não existe. Então, distribuição de lucro é rendimento isento. Outro tipo de rendimento isento, rendimento de caderneta de poupança. Quem tem dinheiro em caderneta de poupança também é isento de tributação, tá? Então, ele também entraria nessa soma, nesse cálculo dos R$40 mil aí de rendimentos isentos. Outro tipo de rendimento isento é aquele que eu estava falando, né? Da aposentadoria, aquele que é aposentado com idade superior a 65 anos, ele tem uma isenção maior, tá? É o dobro do valor da isenção normal. Então, a isenção aí de 1.900 e uns quebradinhos que a gente tem para público em geral, né? Pessoas em geral.
o aposentado aí com idade superior a 65 anos, esse valor é o dobro, tá? E entra como rendimentos isentos. Apenas o que excede isso, né, em relação à aposentadoria dele, é que vai entrar em rendimentos tributáveis, tá? Então, ele também soma nesse valor para saber se ele tem que declarar ou não quando tem valor superior a 40 mil de recebimentos de rendimentos isentos. Outra pessoa que é obrigada a declarar, quem teve ganho de capital, de alienação de bens e direitos, em que houve pagamento de impostos, tá? Em que houve pagamento de impostos. Existem no ganho de capital uma série de isenções. Então, por exemplo, se eu vendi a minha casa e era meu único imóvel, e um valor de até 440 mil reais, e eu vou adquirir um outro imóvel dentro de 180 dias, eu não vou pagar imposto. Então, nesse caso, eu não sou obrigado a declarar o imposto de renda. Mas aquele que teve uma venda de um lote, de uma terra, de uma casa, até de ou cotas de uma empresa, em que houve ganho de capital, né, efetivamente teve que pagar sobre esse ganho, não foi um ganho isento, essa pessoa obrigatoriamente deve fazer a declaração de imposto de renda, tá? E é muito importante. Quem teve esse ganho de capital tem que importar o ganho dentro da declaração de imposto de renda, porque essas informações vão para compor a renda, para poder baixar, por exemplo, a parte de bens e direitos, quando a gente for falar de bens e direitos aí, ele também vai baixar essa parte, tá? Então, é muito importante que se atentem a isso aí, tá? Quando tem a isenção, quando não tem isenção, quando há ganho de capital na venda de bens e direitos, tá? Isso aqui é uma dúvida muito frequente, tá? Então, muitas pessoas vendem lote, vende ações, participações de empresas, tem que se atentar a essa questão aí, tá? Aqui, e diferença, isso aqui é uma alteração em relação ao ano passado, aquele que teve operação na Bolsa de Valores, obrigatoriamente já devia fazer a declaração de imposto de renda, tá? Então, aquele que tinha R$ 5 lá, ele já tinha que fazer a declaração de imposto. Para esse ano, tá? Houve uma alteração. Então, só tem a obrigatoriedade de envio da declaração de imposto de renda aquele que operou dentro da Bolsa de Valores um valor superior a R$ 40 mil, tá? Então, um somatório aí durante o ano superior a R$ 40 mil, ou teve ganhos líquidos tributáveis. O que seriam ganhos líquidos tributáveis na operação da Bolsa de Valores? Então, para quem não sabe, operação swing trade, aquela que você compra e vende lá no futuro, não vendas no mesmo dia, né, que você compra para valorização ou para recebimento de dividendos e tudo mais, essas compras, se você tiver um ganho inferior a R$ 20 mil, você não tem obrigatoriedade de pagar imposto, tá? Não há incidência do imposto aí nesse caso. Mas para aquele que trabalha, por exemplo, com day trade, que é aquela compra e venda no mesmo dia, né, que trabalha com especulação, oscilações de mercado, ele não tem isenção. Então, a cada R$ 1 que ele tiver de ganho, ele já tem que fazer o ganho, né, no caso, o carnê-leão dele, pagar o imposto. Ou seja, se ele está pagando o imposto, obrigatoriamente, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda, tá? Quadraria aí nessa questão, no quesito 4 aí. Ele obteve ganhos líquidos tributáveis na operação de bolsa de valores, tá? Então, day trade, obrigatoriamente, paga imposto e tem que fazer a declaração de imposto de renda, tá? Então, tem muita gente aí que gosta de trabalhar com essa oscilação de mercado e com especulações e tudo mais. Então, esse aí vai pagar imposto sobre esse ganho e, consequentemente, vai também fazer a declaração de imposto de renda. Por isso eu brinco muito com os clientes, né? Gente, cuidado. Tem muita gente aí que tem R$ 10 na carteira, vai fazer day trade, né? Às vezes nem vale a pena o que ele ganha. Porque a declaração de imposto de renda, por exemplo, de quem tem operação na Bolsa, eu cobro muito mais caro. Assim, 3, 4, 5 vezes mais cara do que uma declaração simplificada, por exemplo. Então, é algo que saltar, porque às vezes o ganho não vale a pena aí o quanto a pessoa vai ter que gastar para fazer a declaração, tá? É importante ressaltar nesse sentido aí. É importante, né, Guilherme? Porque
a gente observa costumeiramente, né, diversos coaches financeiros, diversos investidores na internet que ensina tecnicamente a pessoa a operar, mas não ensina a incidência de obrigações acessórias, tanto quanto o próprio recolhimento do principal do imposto para esses clientes, né? Então, aí acaba que ele ensina a pessoa a operar, a pessoa acaba não estudando tão bem assim, ela perde dinheiro normalmente no começo dessas operações de forma significativa, depois não declara o imposto de renda, tem o CPF bloqueado, e aí procura o contador e fala assim, não, mas o rapaz lá não me falou que precisava dessa orientação, precisava fazer a declaração do imposto de renda. Então, assim, essa é a situação mais comum. Normalmente, nesses últimos anos que aconteceram agora, né, sempre ali no mês de agosto, mês de setembro, brotava Começa a cair, galera. clientes com o CPF bloqueado porque fez operações na Bolsa de Valores, deveria ter feito o envio da declaração e, na maioria dos casos, não tinha nenhum imposto a recolher, porque mesmo que ele tinha que fazer lá o carnê-leão mensal, mas inicialmente ele só perdeu o dinheiro, então ele não tinha imposto a pagar, né? Porque só Acho que é a paga o imposto obrigatoriedade da como... declaração, né? só paga o imposto, como o Guilherme explicou, quando você tem um ganho. Ele perdeu, não tem que pagar, mas tem a obrigação acessória de declarar a perda, né? Então, a gente, assim, foi casos muito curiosos nesses últimos anos, esses, né? Então, muita gente aí acabou tendo o CPF bloqueado, teve pendências no CPF, porque não enviou a declaração de uma operação na Bolsa de Valores que acabou que ele só perdeu dinheiro durante aquele período. E isso assim, um fato que acaba dificultando muito, né? Igual quando você falou ali para nós também sobre a obrigatoriedade dos rendimentos tributáveis, né? 28.559,70. Aí você deu o exemplo do médico, do dentista, né, que tem que fazer ali o seu carnê-leão, mas às vezes até usuários como, por exemplo, Ubers, né, precisa ali fazer o carnê-leão, ele às vezes a pessoa ela tinha como segunda renda o Uber, a Uber obrigatoriamente já declara o valor que é pago para esse motorista, e aí ele pegava somente, às vezes, o valor que ele tinha na carteira assinada, né, em algum trabalho, ele olhava lá, não, deu menos que 28 mil, aí ele não fazia a declaração. Só que aí ele esquecia do trabalho que ele teve enquanto Uber, que também era rendimento tributável, e ele acabava não fazendo a declaração e caía também como pendência e tinha ali problemas no seu CPF, né? E Então, paralelo ao Uber, por exemplo, também que estava muito comum, ainda tá, né? De curso Hotmart da vida aí, Eduz e tudo mais. Se a venda é feita na pessoa física, também é rendimento tributável. sim, Então, esse preço aí o pessoal que faz essa intermediação, faz a venda, ou até mesmo o produtor, né? Tem um produtor, o produtor e o afiliado que vende. Então, esse pessoal também ele tem que fazer a declaração. Isso também é rendimento tributável. E muita gente não faz o carnê-leão, tá? Então, quem é autônomo nesses casos, eles têm a obrigatoriedade de fazer o carnê-leão. Assim, a gente não tem o caso, eu não vi ainda, né? Não sei se você já viu, Paulo, mas a Receita vir cobrar juros e multa por quem deveria ter feito o carnê-leão e não fez, né? Ainda não vi acontecer. Então, as pessoas que às vezes deixaram de recolher durante o ano, mas chega no final do ano, a declaração faz e paga. Mas a Receita ela tem a possibilidade de falar assim, não, parceiro, eu quero isso aqui lá corrigido com juros e multa, porque esse imposto é lá daquela época. Então, por exemplo, um isso. faturamento não deveria ter sido pago agora, 2 anos, 1 ano e meio depois, quase, praticamente, né? Ele deveria ter sido pago em fevereiro, que era quando efetivamente vencia o carnê-leão. Então, muita gente não se toca dessa obrigatoriedade também, que é a obrigatoriedade principal, que é pagar o imposto. Isso é muito comum, né? Em determinados casos, a depender da situação da declaração,
quando ele faz o recolhimento periódico, corretamente, mensal ali, todo mês faz o seu recolhimento, em muitos casos acaba que ele tem imposto a restituir na declaração. O problema é que a maioria dos casos, né, acontece de fato como você explicou. A pessoa passa o ano todinho sem fazer o carnê-leão, sem fazer os recolhimentos mensais, aí chega na declaração de ajuste, né, que é a declaração do imposto de renda, envia essa informação e aí dá um valor exorbitante, né, para a condição financeira da pessoa de imposto a pagar. Fala assim, não, mas eu não dou conta de pagar tudo isso. Não, mas aí que está o detalhe, você está pagando Porque pago tudo isso mensalmente, né? porque você não pagou mensalmente durante o ano de exercício anterior, né? Então, realmente acontece muito e assim como você atualmente nunca aconteceu da Receita usar da prerrogativa que ela tem de cobrar o passado. Mas é bom você ter destacado isso, porque tem sim essa prerrogativa, né? Se ela quiser, ela pode sim fazer essa cobrança. A grande verdade é que se a Receita quisesse cobrar todo mundo que deve ela, quebrava o país. Tem esse detalhe aí, né? É isso. Pessoal, então, continuando aqui. Obrigatoriedade. Produtor rural. Então, aquele produtor rural que recebeu um valor acima de R$ 142.798,50 de receita, ele tem que fazer a declaração, ou aquele que possui propriedade, né? Possui propriedade de uma terra, mesmo que seja terra nua, tá? Sem nada, superior a R$ 300 mil. Então, geralmente, né? Dificilmente tem uma terra com valor inferior a esse, né? Então, quem tem aquela chacrinha lá, quem tem uma fazendinha, uma rocinha, mesmo que você fala assim, nossa, mas nem é tão pouquinho, tal, mas tem que fazer a declaração de imposto de renda, tá? Que pode estar dentro dessa obrigatoriedade aqui, tá bom? Então é importante observar. Lembrando que o produtor rural, ele tem que fazer o livro caixa da atividade, tá? Aquele produtor que recebe, né, que tem renda superior a 4,8 milhões por ano, ou seja, receita 4,8 milhões por ano, ele tem obrigatoriedade, além do livro caixa que vai ser importado dentro da declaração, o livro caixa de produtor rural digital, que é um livro caixa aos moldes do SPED, para quem já fez um SPED na vida aí, arquivo TXT e tudo mais, que você importa dentro do ECAC e transmite. Ou seja, todas as receitas e despesas vão para a base da Receita Federal. Claro, isso tudo já está na base, né? Porque a gente sabe, programa SPED, notas fiscais eletrônicas, já estão todas dentro da base da Receita Federal. Mas quem recebe, né, um valor superior a 4,8 milhões, ele também tem obrigatoriedade de envio do livro caixa do produtor rural. Outra oportunidade de nós contadores também faturar, tá? Dá para cobrar uma graninha boa aí desses produtor rural para caixa mensalmente, tá? Isso é importante. Dando continuidade aqui, pessoal, prazo de entrega, tá? O prazo de entrega desse ano vai até 31 de maio, tá? Esse ano prorrogou-se um mês, né? Que geralmente acabava no dia 30/4, né? Então, normalmente abria dia 1º de março, iria até 30/4. Esse ano começou um pouco mais tarde, ele começou por volta do dia 15 de março, só que vai até o final de maio, tá? Até 31 de maio. Lembrando que esse é o prazo do envio da declaração, mas também do pagamento da primeira cota, tá? Então, quem for pagar ou à vista ou em uma cota só, tem até 31 de maio também, tá? Então, não pode deixar para a última hora, porque senão depois a cota já vence, né? A guia já vence e já está muito rápido aí, né? Quem deixa para mandar 11 horas e 45 minutos aí, né? Aos 45 do segundo tempo, no último dia, tome cuidado, porque também tem que fazer o pagamento da guia. Então, além de correr o risco de poder entregar em atraso, ainda tem o risco de pagar o principal, que é a guia, que é o imposto, em atraso também, tá? Então, vai ter incidências aí de juros e multa, tá? Então, é importante ressaltar isso aí também, ok? Esse prazo aí, a gente tem que se atentar. Outro ponto importante para destacar aqui é que a gente tem, dentro da declaração, 2 tipos, certo? De declarações. A declaração simplificada e a declaração completa. Guilherme, qual que é a diferença disso?
o simplificado, né? É simples. Por que que ela é simplificada? Porque a receita, ela presume, presunção, assim como o lucro presumido, que uma parte das minhas rendas, dos meus recebimentos, né, ela é de despesa tributária, despesa dedutível, tá? Então, o que que a Receita faz? Ela presume que 20% dos meus rendimentos tributáveis são despesas dedutíveis. Só que eu tenho um limite, até 16.754,34. Tá? Então, esse é o limite que eu trabalho aí dentro da declaração simplificada. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Se eu optar pela simplificada, eu vou pegar meus rendimentos tributáveis, menos a previdência e tudo mais, vou chegar na base de cálculo do meu imposto de renda, deduzir 16.754,34, caso seja os 20% lá, ou alcançando os 20% da minha renda, desse valor, cheguei na minha base efetivamente tributável. Aí ela entra dentro da tabelinha progressiva, nas minhas alíquotas, 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%. Então, ou seja, quase um terço do meu rendimento, né, 27,5%, vai ser pago de imposto de renda, tá? Então, quando há simplificada, eu parto desse princípio, né? Eu presumo umas despesas dedutíveis, diferente da completa, que é como se fosse o nosso lucro real da apuração aí, da declaração de imposto de renda, onde eu parto do princípio que eu tenho os rendimentos e eu tenho as minhas despesas dedutíveis. Eu tenho meu plano de saúde, eu tenho meus gastos médicos, meus gastos com educação. No próximo slide a gente fala quais são essas despesas dedutíveis. E aí sim eu consigo chegar ali na base de cálculo, onde eu vou aplicar a minha tabelinha progressiva lá, né? 7,5%, 15%, 22% e 27%. Tá? Então, a grande diferença delas é essa, tá? Simplificado, presume-se 20% de despesas dedutíveis, enquanto a completa, ela usa efetivamente aquilo que eu tenho de despesa dedutível, tá? Despesas dedutíveis essas que são as que estão aqui no nosso slide, tá? Dependente, ele gera despesa dedutível, tá? Então, eu tenho um valor para poder deduzir da minha renda tributável, tá? Os dependentes. Quem que pode ser meus dependentes, Guilherme? Filho, até 21 anos, filho ou enteado, tá? Ou alimentado, até 21 anos, todos. Até 24 anos, aquele que está estudando. Ou inválido, né? Se o filho for inválido, né? Mesmo com validade superior, mas não tiver condições de, por exemplo, de se sustentar. Também posso colocar como dependente pais que são efetivamente sustentados, né, mantidos pelo declarante, tá, pelo contribuinte. E companheiro cônjuge, né, seja o esposo ou a esposa, que depende financeiramente do contribuinte que está fazendo a declaração. Eles podem entrar como dependentes e ter um valor a reduzir, além dos gastos, por exemplo, que tem aqui de saúde, educação, eles também vão entrar como dedução, né? Os gastos dos dependentes entram na dedução da declaração de imposto de renda do contribuinte, tá? Então, os dependentes têm como esses tipos aí, tá? Saúde. O que eu posso declarar como gasto de saúde? Gastos médicos, gastos com fisioterapia, com psicologia, odontologia, gastos com plano de saúde, gastos hospitalares, com clínicas, eu posso fazer a informação e eu vou me gozar deste benefício, né, dessa dedução desses gastos, tá? É importante ressaltar que gastos, por exemplo, com medicamentos, não entram, não são dedutíveis, tá? Esses dias um cliente chegou lá com uma pilha de nota de farmácia, uma caixa de nota. Eu pensei, Jesus, ainda bem que não é dedutível, porque se fosse eu estava lascado, tem que, né, digitar tudo isso aí dentro da declaração de imposto de renda. Uma caixa de nota, mas, então, esses gastos não são dedutíveis a priori, tá? Caso exista alguma decisão judicial aí, há a possibilidade, sim, de deduzir, por exemplo, uso de camas especiais, algum medicamento de alto custo, mas isso aí
não é fácil de ter essa liberação, então é mediante decisão, processo administrativo ou decisão judicial, tá? Via de regra, são gastos médicos, odontológicos, fisioterapia, psicologia, gastos hospitalares e clínicos, ok? Esses aí estão dentro da dedução. Importante, por exemplo, se eu estiver internado e fizer uso de medicamentos, desde que os medicamentos estejam embutidos no serviço hospitalar, então mesmo, vem cobrado na mesma nota lá do hospital e tudo mais, isso aí ele é dedutível, tá? Eu posso gozar desse benefício daí, dessa dedução, tá bom? Outro gasto que eu também tenho, né, é o gasto com educação que eu posso deduzir. Porém, infelizmente, como tudo no Brasil está defasado, né? A tabela do imposto de renda está defasada, a isenção está defasada, né? Também a despesa dedutível aí com educação está defasada. Só pode deduzir aí R$ 3.560, tá? De educação. Isso aqui, gente, quem tem filho aí, quem paga escola, quem paga faculdade, sabe. Isso aí não dá nada, né? Tem escola aqui de primário aqui em Goiânia que é mais de R$ 1.000 a mensalidade. Ou seja, você não deduz 3 meses do que você paga de escola na declaração de imposto de renda, né? Então, está bem defasado aí, como uma série de outras coisas no Brasil está defasada, tá? Então, tem essa ressalva aí. Mas que tipo de educação eu posso usar? Educação dos dependentes, né? Educação básica, ensino médio, graduação, pós-graduação. Cursos de curta duração, por exemplo, não entram. Quem paga aí, gasta aí, como o Paulo falou, gastou com o coach lá que te ensinou a investir em criptomoedas e fazer day trade, esse aí não é dedutível. Tá bom? Infelizmente, ele às vezes te ensinou lá a fazer o day trade, mas ele não é dedutível, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Questão de previdência, né? Quem paga lá previdência também tem essa possibilidade de deduzir esse valor da base de cálculo do imposto de renda. E por último, mas não menos importante, quem paga pensão alimentícia. Então, quem tem um alimentado aí, ele também pode declarar esse valor que foi pago, deduzir a base de cálculo da declaração de imposto de renda. Alguma dúvida até aí, pessoal, sobre nossas deduções? Quem quiser deixar no chat aí, o Paulo, o Lúcio, quiser contribuir com alguma coisa? Perfeito. E da pensão alimentícia, né, vale destacar que, por julgamento, né, ao mesmo tempo em que ela é uma dedução, né, ela também deixou de ser um rendimento tributável, né? Então, para quem recebe, mudou um pouco aí também essa situação. Adiantei aí, né, o que você ia falar. Deu spoiler, né, do meu slide. Um pequeno spoiler aí, mas... Não, tem problema não. É sempre bom destacar essa Sim, situação, sim. né, da pensão. Isso aí é uma oportunidade, tá, pessoal? Para quem tem, quem sabe, quem recebia pensão alimentícia, claro, a pensão alimentícia, essa aqui, só vale aquela que é determinada por juízo ou homologada em cartório. Se eu simplesmente quiser pagar uma pensão alimentícia em qualquer valor, essa não. Quem recebe essa pensão aí não pode se valer dessa isenção que está prevista pelo STF aí, tá? Que foi julgada. Essa pensão, ela é tributável. Eu vou declarar lá nos rendimentos tributáveis. Agora, aquela pensão que ela é declarada, né, foi definida por juiz, né, ou homologada em cartório, essa sim, quem recebe não, isso passou a se tornar rendimento isento, tá? E oportunidade de negócio aí, que eu estava falando, ó, nos últimos 5 anos, quem pagou pode entrar com pedido de restituição desses valores, tá? Então, quem teve recebimento de pensão alimentícia e foi tributado, tem essa possibilidade de restituir o imposto de renda, tá? Então, se você souber de alguém aí, entra lá e vai ganhar um dinheirinho também, né? Recuperação de crédito, tá? Igual muita gente trabalhando aí com recuperação de crédito. Tem uns advogados aí meio picareta aí no mercado, né? Com recuperação de crédito, faz umas coisinhas meio mágica, né? Mas é uma oportunidade para a gente aí fazer negócio também, tá?
É bem lembrado, né? Para quem acompanha aí, né, teve casos aí, né, questão mesmo policial, de pessoas pedindo restituição de crédito de forma indevida, né? Então, pedir restituição de crédito no Brasil você pode, mas tem que se atentar ao que é permitido, porque a gente também não quer que ninguém aqui vá para a manchete de jornal, né? Pedir por causa de algum tipo de ilegalidade. Isso aí. E aí a gente, como contador, a gente tem um papel de orientação também, né? Então, assim, já aconteceu vários e vários casos de advogados ou de outros contadores oferecendo esse serviço de recuperação tributária e tudo mais. Isso aí, gente, existe demais, né? Ou é por alguma decisão judicial, né, que foi pacificada e tal, e que você tem o direito de ir lá e restituir alguma coisa para trás, né? Houve uma mudança de entendimento na legislação, ou casos que foram feitos apurações errôneas, né? Então, por exemplo, o crédito de PIS/COFINS monofásico. O cara que comprou, o cara do Simples Nacional, comprou um produto monofásico e vendeu tributado, não tirou lá da guia do Simples Nacional. Beleza, foi tributado errado. Ou era um produto de ICMS-ST e vendeu com tributação normal de ICMS na guia do Simples, tributado errado. Há a possibilidade, sim, de restituir esse valor. Aí o que tem que fazer? Levantar, retificar todas as declarações do Simples Nacional, os PGDAs, e entrar com pedido de restituição. 30 a 45 dias, e esse valor está na conta do cliente. Porém, pessoal, isso aí tem que ser feito muito corretamente. Tem um pessoal que entra lá na declaração do Simples, zera, a Receita Federal não audita de imediato. Quando você zerou a declaração e pediu restituição, ela vai pagar. É certeza. Pá, caiu na conta. Caiu na conta, o que o cara faz? Paga os 30% do advogado, o advogado some e o cara nunca mais acha ele. E aí ele fica com o risco aí dos próximos 5 anos a Receita Federal pegar ele e vai pegar, tá? Então, fugiu um pouco do tema aqui, mas é só uma ressalva aí. Galera de contábil já está por dentro aí de impostos também, tá? Outro tema aqui interessante, sobre restituição, tá? Quem tem as prioridades? Esse ano também houve uma alteração. Os contribuintes acima de 80 anos, esses aí são os primeiros da fila, tá? Eles recebem primeiro. Acima de 60 anos, né, ou com algum tipo de deficiência, são os segundos prioritários na fila. O terceiro aí, né, cuja maior fonte de renda, né, é o magistério, ou seja, é professor. Então, o cara é professor, né, vive de professor, não, como diz os colegas aí, né, não trabalha, é só professor, né. Esse aí, ele tem também, está na terceira fila de prioridades, né. Tô brincando, viu, Paulinho? O quarto aqui, contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida, que é aquela que a gente importa lá, o gov.br, já traz uns 70%, 80% da declaração preenchida com as fontes pagadoras, informações da declaração do ano anterior, isso facilita demais a declaração. Quem fez, optou por esse caminho, ou quem também informou o recebimento da restituição com o PIX, chave de PIX, mas tem que ser chave CPF, está no grupo prioritário também, tá? E, por fim, depois disso, né, entre os demais contribuintes. Aí eles vão receber aí nos demais lotes, tá? Então, a prioridade dos primeiros lotes segue essa ordem aí que eu falei para vocês, ok? Alguma dúvida aí no que tange a restituição? É importante ressaltar, né? Quando a gente fala restituição, gente, só tem restituição quem pagou, né? Tem gente que fala assim, não pagou nada o ano inteiro. Eu falo assim, cadê minha restituição? Eu falei, mas você não pagou. Então, a restituição, gente, pensa o seguinte, só tem restituição quem, durante o ano, teve antecipações superiores à apuração da declaração. Ou seja, eu apurei. Um exemplo, durante o ano, eu paguei R$ 1.500 de imposto, né? Veio retido do meu salário, eu paguei por meio do Carnê-Leão, R$ 1.500. Cheguei na minha declaração de imposto de renda, fiz lá tudinho, usei dedução, tarará, tudo mais. Cheguei que meu imposto devido é de R$ 1.000. Ou seja, eu devo 1.000 e já paguei 1.500. Então, aí eu tenho R$ 500 a restituir, certo? Aí sim existe restituição, tá? Muita gente confunde.
todo mundo acha que tem restituição, não é por aí. Só tem restituição aquele que pagou um valor superior àquilo que efetivamente é devido, tá? Paulo, ia falar alguma coisa aí? Esse é o caso mais comum, né? Do contribuinte que não faz nenhum tipo de pagamento de imposto de renda durante o período e na declaração de ajuste, né? O próprio nome diz, né? Ajuste. Ajustar, saber se você pagou mais do que deveria, se você pagou mais do que deveria, restitui. Se você pagou menos do que deveria, tem que complementar com o imposto de renda a pagar. E aí, às vezes, alguns contribuintes mais leigos, né, acaba não pagando imposto durante todo o período e chega no final, na declaração de ajuste e quer, sim, de alguma forma, que você ache um imposto para ele restituir, né? Isso é bem comum na nossa área. É importante você ter destacado isso aí para a gente. Assim, ó, outra coisa que é interessante, né? As pessoas pensam assim, pô, Guilherme, mas eu tenho um trabalho que eu recebo um salário e eu sofro retenção. Só que eu tenho também um outro trabalho e eu também sofro retenção nele. Sofro retenção das duas fontes de renda que eu tenho. Né? Vamos supor, por exemplo, o cara é professor, dá aula em duas instituições. E ele recebe lá com retenção de imposto de renda em uma, recebe com retenção de imposto de renda a outra. E quando faz declaração de imposto de renda, ele tem imposto a pagar. Aí o cara fica doido. Fala, não, Guilherme, mas não entra na minha cabeça. Eu tenho duas fontes de renda, as duas fazem retenção. Por que eu tenho imposto a pagar? Eu tinha que ter imposto a restituir. Mas aí a gente se esquece do detalhe. A tabela de imposto de renda, ela é progressiva. Ela começa com 7,5% e ela termina com 27,5%. Pode ser que, por exemplo, em uma instituição, ele tem que pagar, ele está sofrendo retenção a 7,5%, em outra instituição também sofre a 7,5%, mas se somada as duas rendas, às vezes ele tinha que pagar 22,5%. Ou seja, as antecipações que foram feitas durante o ano foram inferiores ao que efetivamente ele deve. Por quê? Na declaração do final do ano, essa declaração de ajuste aí, né? Não é final do ano, né? No ano seguinte, a declaração de ajuste, é analisado o valor total de rendimento do ano. E não o quanto ele tinha em uma e quanto tinha na outra, o total. E aí pode ser que ele ainda tenha que complementar imposto, além de ter pago imposto de renda em duas instituições, tá? Em duas fontes de renda. Então, isso também é um outro caso comum demais, e as pessoas não entendem o porquê. Mas é isso, porque quando você tem duas fontes de renda, possivelmente, claro, a não ser que você pague sobre 27,5% nas duas, possivelmente a soma das duas fontes de renda vai fazer você, ao mudar de faixa, e, consequentemente, pagar mais imposto. Tá? Esse também é um outro ponto aí que tem que ressaltar. Sobre a parte teórica aí, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Tem alguma dúvida, alguma consideração aí? Paulo, não sei se no chat chegou alguma mensagem, se você puder olhar com o olho que está prestando aí, para a gente poder... Se tem alguma pergunta aí para a galera, pessoal, quem tiver dúvida aí, vai mandando para a gente. É isso aí, pessoal. Todos aí que estão aí participando, se tiver alguma dúvida, alguma colaboração, pode mandar aí no chat que a gente está aqui para atendê-los, tá? É importante destacar, né, Guilherme, que quanto mais a pessoa, né, ela tem diferentes fontes pagadoras, né, a tendência é sempre fechar a conta com o imposto a pagar. E aí acaba que, durante o ano, a pessoa, né, o contribuinte, ele acaba não procurando o contador. Mas quando chega na declaração, ele procura dar o imposto a pagar e ele fala assim, se eu soubesse disso, eu não teria trabalhado em tal empresa. Se eu soubesse disso, eu não teria feito tal serviço. Então, esse também é um ponto que nós, enquanto profissionais consultores, né, de contabilidade, a gente precisa fidelizar principalmente o cliente, orientando sobre o que vai acontecer durante o ano, não depois do fato
total já tem acontecido, né? Então, assim, eu já tive casos de clientes que ele entrou, eu expliquei para ele a situação, logo ele decidiu sair de um emprego, né, de um trabalho que ele tinha aceito, porque no final do ano, esse trabalho gerou para ele uma renda total de algo em torno de 18 mil, mas só a adição desses 18 mil na base de cálculo dele de rendimento tributáveis já fez ele ter imposto a pagar de quase 7 mil reais. Então, Mas pensar não compensou, líquido, né? líquido ele recebeu ali em torno de 11 mil pelo trabalho. Então, durante o ano ele entendeu que talvez não era o mais viável, né? Mas acaba que muitos contribuintes só procuram depois de já ter acontecido. É isso aí. A Ó, Victória, Vitória né? perguntou aí, né? Isso, ela fez uma pergunta assim, em relação à dedução dos dependentes, pode explicar melhor o que entra nessa categoria? Claro. Primeiro, o fato de você informar um dependente, que é aquele caso, né, que é um filho até 21 anos, ou um filho que tem até 24 anos, né, que esteja estudando, filho ou enteado, né, no caso, ou cônjuge que não trabalha ou não tem outra fonte de renda, porque se ela tiver fonte de renda, você tem que somar a fonte de renda aos seus rendimentos tributáveis, então acaba geralmente não valendo muito a pena, tá? Ou pais e avós que são dependentes também financeiramente, eles podem ser incluídos como dependente. Só o fato de você incluir eles como dependentes já gera de dedução R$ 2.275,08, ou seja, já reduz os seus rendimentos tributáveis esse valor. Mas também te dá a possibilidade de usufruir de despesas dedutíveis deles. Por exemplo, gastos com plano de saúde, gastos médicos, gastos odontológicos, gastos com educação, tá? Então você pode usufruir também destes gastos com esses dependentes na hora da dedução da sua base de cálculo, tá? Então vai partir do seu rendimento tributável tirar essas deduções. Primeiro, a dedução do fato só de já ter o dependente, que é R$ 2.275,08, e também as deduções dos gastos médicos, gastos com plano de saúde, com educação deste dependente. Ficou claro? Perfeito, né? Lembrando que a gente precisa observar sempre foi isso que o Guilherme comentou. Adicionou o dependente, já vai automaticamente vir a despesa dedutível de 2.275. Adicionalmente, pode ser colocadas despesas que esse dependente teve durante o período, saúde, educação, conforme os limites e as regras, igual ao titular da declaração. O que também não pode esquecer, ao mesmo tempo que adiciona-se as despesas dedutíveis, caso também tenham rendimentos, esses rendimentos também podem ser adicionados. E aí a gente precisa também pensar no outro lado da moeda. E aí eu vou deixar para o Guilherme responder. Quando a pessoa, né, ela é filha, né, e os pais são separados, né? E aí tem a dependente, né, ou dependente, como que faz para adicionar nas duas declarações? É possível colocar como dependente do pai, dependente da mãe? Como que fica em relação a essa situação, Guilherme? Esse é um negócio mais complexo, né? Mas o que acontece? O dependente ele vai ser declarado em uma das duas declarações apenas, tá? Geralmente em quem tem a guarda efetiva do dependente, e o outro, né, que paga a pensão, ele vai poder deduzir efetivamente a pensão que é paga, tá? Ele não vai ter o uso dos benefícios em tese da dedução do dependente, tá? Nesse caso. Então, ele pagaria, ele teria o benefício efetivamente da pensão, né, ele ou ela, e o portador aí da guarda geralmente teria o direito de usar o dependente. Aí, por exemplo, quando a gente fala de unidade familiar, né, a gente sempre coloca o dependente em quem tem maior benefício, né? Aquela pessoa que às vezes já não tem restituição mesmo e tudo mais, ou aquela pessoa que paga menos imposto, a gente acaba deixando para o outro, né? O uso dos dependentes, o uso do benefício. Perfeito. Então, só para esclarecer aí, Vitória, é isso mesmo.
Quando você faz a adição do dependente, as despesas dedutíveis dele são aproveitadas para reduzir os rendimentos tributáveis do titular. E aí, nesse caso, né, na grande maioria, ao adicionar um dependente, acaba que a gente tem que optar pela declaração completa em vez da simplificada, porque tende a superar aquele limite de isenção que o Guilherme explicou, de R$16.000. A Karen, né, ela tem uma pergunta aqui, ó. Como existe ordem de prioridade para recebimento da restituição, também existe uma ordem de prioridade para o caso de pagamentos, ou seja, do imposto a pagar, existe algum tipo de ordem para fazer o pagamento? Poderia ser bom, né? Queria ser o último a pagar. Nesse caso, cara, infelizmente, não tem choro nem vela. 31 de maio é o de quem paga a cota única ou da primeira cota, tá? Porque o imposto ele pode ser dividido em até 8 vezes, né? Em ter 8 cotas. Inclusive, ele pode ser colocado em débito em conta, tá? Tem essa possibilidade para você não esquecer de entrar lá e tirar a guia. E eu vou falar um negócio para vocês, para nós que fazemos declaração, se o cara quer cota, eu não deixo ele a opção de escolher de eu ter que mandar o boleto para ele, tá? Débito em conta. Porque senão todo mês você vai ter que pegar e ficar mandando o boleto para ele pagar, né? O DARF. O boleto não, o DARF, né? Todo mês você vai ter que ir tirando o DARF para poder mandar para o cara pagar. Então, além da declaração que você já fez lá, todo mês ele vai atrás de você pedir o DARF. E se você esquecer de pagar, ele ainda vai querer os juros e multa que você paga, tá? Então, eu forço meu cliente a colocar débito em conta, né? Depois vocês cortam do vídeo aí, mas eu exijo do meu cliente fazer débito em conta. Não deixa essa possibilidade para ele, não. A Núbia, né, ela fez a pergunta, e se for a guarda compartilhada? Segue o mesmo caso, Núbia, mesmo sendo a guarda compartilhada, precisa entrar ali em um consenso, né, entre os pais para Tomara poder que não fazer. esteja tendo briga, né? Normalmente, nesses casos, Núbia, além do contador, precisa de um advogado para a conciliação, porque... O problema é que nós contadores somos tudo, né? A gente é psicólogo e tudo mais, então... Então, assim, mesmo no caso da guarda compartilhada, não é possível o aproveitamento dos dependentes nas duas declarações, não tem essa possibilidade, tem sim a retenção. Então, um vai ter que adicionar o dependente e o outro o pagamento da pensão como dedução. Basicamente, em via de regra, na prática, funciona assim, né? Um como dependente e no outro como o pagamento da pensão, e aí usa o pagamento da pensão como despesa dedutível. Isso. Show de bola, Murilo. Bom saber aí que a gente está contribuindo um pouquinho aí. A previdência privada. Olha, o Felismar aqui para você, Guilherme. Como que a previdência privada entra na brincadeira? Então, eu sempre confundo um pouco só aquela questão do PGBL, tá? Mas a previdência privada, ela é também um pagamento que ele é dedutível do imposto de renda, tá? Eu vou deduzir ele, só que agora eu só não me recordo exatamente se a PGBL ou a VGBL, que ela também entra em bens e direitos, tá? Eu coloco ele lá dentro de bens e direitos também, tá? Mas, basicamente, a previdência privada, ela é também dedutível do imposto de renda. Ela deduz a base de cálculo do imposto de renda. Perfeito. Só... Peraí que eu me perdi. Eu me perdi um pouco aqui, pessoal. O Eliandro, né? Qual seria o valor ou limite de isenção na venda de cotas em sociedade, né? Porque a gente falou ali do ganho de capital, né? E ali tem o ganho de capital para operações de pequeno valor, né? Acho que é essa a dúvida do Eliandro. Isso. Então, depende até, né, um pouco do valor de quais são essas cotas, de quanto foi o ganho. Porque, geralmente, quando a gente vai falar de ganho de capital, de venda de ações, a gente vai vender pelo equity da empresa, né? E aí, pegar as aulas do Carlão aí, né? De fazer a avaliação da empresa e tudo mais, para poder chegar efetivamente no valor das cotas.
geralmente esse valor há um ganho de capital considerável, tá? Entre o valor que está efetivamente reconhecido no PL e o valor que foi efetivamente feito à venda. Nesse caso, a gente vai levar em consideração para o cálculo do ganho de capital a diferença entre o valor reconhecido em contrato social, que ele que está no PL, e também o valor de venda, tá? Então, é essa diferença que vai ser considerado o ganho de capital. E sobre essa diferença, a incidência de 15%. Lembrando que aí o limite de isenção fica o limite de isenção de bens de pequeno valor, né? Que são ali R$ 20.000, Sim, né? isso. Que é basicamente um dos mesmos Eu estou casos. considerando que está vendendo uma empresa grande, né? Isso. Entra ali os mesmos casos, por exemplo, compra e venda de um, um carro, né? De pequeno Carro, uma moto e valor. tal. Uhum. Então, entra nesse limite de isenção dos 20 mil. Essa pergunta, Eliandro, é até interessante para a gente emendar o gancho como que é o caso das criptomoedas, né? Tem gente aí que está operando criptomoeda e falando assim, eu já vi muita gente divulgar na internet, falando assim, olha, não existe legislação específica para criptomoeda, então não tem tributação. Não é isso, existe legislação já assim pertinente. Se você tem ali a criptomoeda, ela é um bem e um direito, né? E você faz a venda, a alienação desse bem e direito, entra nos cálculos de ganho de capital da mesma forma. Então, assim, não tem esse caso de não existe, né, legislação, então é isento. Não tem nada disso, né? O E a Guilherme Receita vai pegar todo mundo. e o Guilherme já até abriu, né, já desde a declaração do ano passado, né, já tem lá especificamente o grupo, né, lá em bens e direitos dos criptoativos, né? Então é algo que precisa ser observado. Então, assim, muita gente fala, a criptomoeda não é rastreável, é mais complicado. Beleza, é complexo, mas a não ser que você vai operar a criptomoeda e vai comprar, adquirir bens e tudo mais só com criptomoeda, e mesmo assim há a possibilidade, já tem discussões de regulamentação disso, a não ser que você não transite isso na sua conta bancária, beleza, isso aí em tese passa-se, né, de forma escondida da Receita Federal. Mas se por algum motivo, né, você resgatou esse valor, caiu em conta bancária, já era. A financeira já dedurou você, né? O banco para o qual você recebeu a transferência e tudo mais, já tem essa informação. E aí sabe que você, por algum motivo, se você não declarou essa operação, esse rendimento, a possibilidade aí de estar havendo sonegação de imposto, tá? Mas já existe a possibilidade aqui, ó, de declaração de criptoativos. Aqui dentro, né, não sei se dá para vocês verem bem aqui, ó, bens e direitos, o grupo aqui criptoativos, tá? Então, se for bitcoins, você vai colocar aqui a quantidade de cotas que você tem e o valor em 31/12/2022. Isso aqui, pessoal, vale tanto para ações quanto para criptomoedas, você levar em consideração a cotação no último dia do ano, tá? Que é o que você vai levar em consideração para poder definir qual efetivamente foi, quanto você tinha efetivamente de bens e direitos. Já que eu estou com o sistema aberto aqui, vou dar uma ressalva aqui, deixa eu só lançar um imóvel aqui só como exemplo, né, para a gente poder demonstrar uma coisa para vocês aqui. Olha, e aí você Exemplo. já pode aproveitar a oportunidade para responder à dúvida da Karen, né? Deve-se declarar bens financiados. Sim, cara. Já vamos aproveitar essa oportunidade aí já, né? Precisa ser declarado e, por incrível que pareça, gera-se muita confusão no momento da declaração de bens financiados, principalmente até com profissionais da área. Tem profissionais que pegam, vamos supor, você comprou ali uma casa de R$ 300.000. Você financiou ela junto ao banco, deu 50 mil de entrada e está pagando ali parcelado as suas parcelas. Eu já vi muitos profissionais, às vezes que a declaração foi feita em outro profissional, depois aparece ali para a gente,
que coloca na ficha de bens e direitos a casa no valor de 300 mil, e lá em dívidas e ônus reais, coloca-se a dívida no valor de 250. Não é assim que deve ser feito. Exato, porque aí está o ponto, né? Quando você opta por fazer nesse sentido aí que o exemplo que o Paulo deu, o que acontece? A casa vai sair ao valor de custo para você a 300 mil reais, né? E como se você tivesse aumentado o patrimônio já de imediato naquele momento ali de 300 mil. Claro, com a dívida ali atrás, ela dá para compreender que o aumento patrimonial não foi de 300 mil, porque você assumiu uma dívida de 250, então isso justifica esse aumento. Mas o que é mais importante ressaltar? Geralmente, bens financiados, há incidência de juros e multa. Então, se você compra uma casa de 300 mil financiado, você pode ter certeza, você vai pagar uns 500. Então, imagina, quando a gente for falar de venda, de ganho de capital, quando você for vender essa casa, se você considerar o que esse contador fez aí, considerando ele por 300 mil, você vai ter um valor de ganho de capital sobre os 300 mil. Então, imagina daqui 30 anos eu vendo essa casa por R$1 milhão e o contador tinha declarado ela por 300. E eu vou ter um ganho de capital de 700 mil reais. Agora, se ele tivesse feito da forma correta, que é todo ano, né, lançar as parcelas que foram pagas, somando ao valor mês a mês, quando chegar ao final do período que você pagasse, talvez você teria pago lá 600 mil reais. O seu ganho de capital não seria sobre 300, seria só sobre 600. Então, você pagaria ganho de um valor de 400 mil, ao invés de um ganho de 700 mil. Então, dessa forma, você acaba também economizando, fazendo da forma correta. Né? Então, Exato. Então, assim, porque o pegando aí custo disso faz parte, né, da aquisição. Pegando o gancho aí do que o Guilherme está apresentando aí para a gente, então, Karen, se você faz a compra do imóvel financiado, durante o ano de 2021 pagou R$1.000, você vai declarar que esse bem vale R$1.000 no ano de 2021. Chegou no ano de 2022, você pagou mais 1.000. Então, o bem no final do ano de 2022, valor de 2.000. Até chegar no último ano e ter ali todo o valor pago durante esse período. Isso não somente para casa, né? Não somente para bens Automóveis imóveis, também, né? né? Bem imóveis também, automóveis funciona na mesma sistemática. Você sempre vai colocar o valor que já foi pago e, na medida em que for acontecendo os pagamentos, você atualiza o valor. E aí, lembrando que a gente está falando do bem financiado, a gente não está falando de reforma de casa, que tem gente que coloca a casa lá, depois quer aumentar o valor do bem. No Brasil, não é permitido você fazer valorização do bem na declaração, né? Então, a gente está falando em específico da sua situação, Karen. Imóvel financiado. Então, valores pagos e atualizando os pagamentos até chegar o dia da quitação, e aí o seu bem vai compreender todo o valor que de fato você pagou, embutido ali, como o Guilherme explicou, os juros e multa pagos durante todos os anos. É importante ressaltar aqui, pessoal, que essa ficha bens e direitos, as pessoas acham simples, né? Pô, só colocar os bens. Ela tem que ser muito analisada no seguinte fato. Aqui, nesse ponto, eu dei um exemplo, ó. O total, você poderia ter vários bens aqui, né? Total, eu tinha em 2021 R$1.000, né, de bens, ou seja, meus ativos, né, digamos assim, eram de R$1.000. Em 2022 eu terminei com R$2.000. Para que isso ocorra, eu tenho que ter rendimentos que comprovem esse aumento patrimonial. Aqui eu estou falando de R$1.000 só de aumento. Mas poderia ser aqui um aumento de 5 milhões, um aumento de 500 mil, um aumento de 1 milhão, tá? Eu poderia ter aumentado, adquirido uma casa, adquirido um barco, adquirido uma terra. Isso aí faria aumentar o meu bem. Só que eu tenho que ter renda que comprove esse aumento de bem, tá? Então é muito importante. Tem muita gente que só nega
que às vezes não faz o carnê-leão, os autônomos principalmente, esse que é um caso prático, que acontece demais. Aquele cara que é autônomo. Por quê? Ele tem renda, ele não paga carnê-leão, ele quer pagar o mínimo possível de imposto, mas comprou uma casa na Alphaville. E aí? Como é que faz? O mínimo que ele tem que ter é de renda para poder pagar, pelo menos a da entrada que ele teve, que deu na casa, né? Nem vou falar de tudo. Pelo menos a entrada da casa. Ele tem que ter renda para comprovar. Tá? Então, é importante levar em consideração isso. A variação de bens de um ano para o outro tem que ser sustentada por rendimento, seja isento, seja tributável, ou seja, tributação exclusiva na fonte, que seja. Eu tenho que ter rendimento que comprove esse aumento patrimonial, tá? Então, é importante ressaltar isso aí. Eu já vi gente cair, isso aqui já deu merda. Isso aqui, eu já vi gente cair por conta disso. Teve aumento patrimonial e não tinha renda para justificar. Isso é um ponto de observação importante, né? Evolução patrimonial, obrigatoriamente, tem que ter renda comprovada, né? E aí acontece esses casos. O cara compra caminhonete, compra chácara, compra bens, e aí renda. Não tem. No rendimento autônomo ele não tem, aí às vezes ele tem uma empresa, aí ele não emite nota nessa empresa, então essa empresa não dá lucro, e aí também não tem distribuição de lucro nessa empresa para ele, e o patrimônio dele vai evoluindo sem ter comprovação de onde veio essa evolução patrimonial. Exato. Certo, pessoal? O professor Lúcio apareceu aí, ó. Acho que ele quer falar alguma coisa. Professor Lúcio, tá por aí? Vamos aqui, né? Acho que passar aí a oportunidade, se tiver mais alguém aí com alguma dúvida, queira esclarecer mais algum ponto, pessoal, que aí a gente já caminha aqui para finalizar, né? E agradecer aí o Guilherme por ter disponibilizado o tempo dele e nos auxiliado aí durante essa noite. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Ó. Opa, valeu, Murilo. Muito obrigado. Valeu, Murilão. Ó, aqui, ó, pessoal, como curiosidade, ó, a gente tem essas abas especificamente aí, ó, de atividade rural, ganho de capital, renda variável. Renda variável, onde vai os ganhos aqui, ó, dos investimentos em bolsa de valores e tudo mais. Ganho de capital, aqui onde eu importo a declaração GCAP, tá? Quando eu faço a venda, que teve ganho de capital, que tributou, tarará, e eu importo aqui. E atividade rural, aqui eu vou declarar os dados do imóvel, vou declarar aí, ó, o livro caixa, entradas e saídas, né, os ganhos e as despesas aí, vou ter a apuração de resultado, então seria mais ou menos nessa ficha aqui que a gente conseguiria fazer, tá? E o restante das fichas são aquelas que a gente veio passando por aí com vocês. Então, acho que é isso daí. Agradecer, Guilherme, mais uma vez aí por ter cedido aí o seu tempo, né? E sempre muito bom as suas orientações. Você é um amigo pessoal que eu já carrego aí há anos e para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar esse momento aqui com você. Então, agradeço aí mais uma vez, agradeço a todos pela participação, peço desculpas se em algum momento não consegui acompanhar a leitura ou algo nesse sentido, pessoal. A visão não está das melhores, mas a gente está aqui fazendo o possível para contribuir com o evento. Passo a palavra agora para o professor Lúcio, né? Valeu, muito obrigado, pessoal, e até mais. Obrigado, professor Paulo. Boa noite, professor Paulo, professor Guilherme e os demais. Muito obrigado. Satisfação, viu, Guilherme? Revê-lo, né? A gente aprendeu bastante aqui. Eu estava aqui fazendo minhas anotações aqui para encaminhar para a minha contadora aqui para fazer minha declaração, tá certo? Muito bom, viu? Parabéns pela apresentação aí, você, professor Paulo, né? Para nós é uma grande honra, né? Vocês são muito especiais aí para a gente, em nome do CPConf aí, né? A gente
agradece muito, né, você ter dedicado esse tempinho para estar aqui conosco e trazendo a sua experiência, né, do dia a dia. Eu sempre falo, olha, as melhores pessoas para falar de imposto de renda são aquelas que estão lá né, no dia a dia, enfrentando as dificuldades, né, e trazendo aí um pouco aí dessa vivência prática, desses cuidados, né, assim, para os alunos, tem muitos alunos nossos aqui, né, enfim, também profissionais, e muito bom, né, que fizeram aí as perguntas. A gente não tem a pretensão, né, Guilherme, de ensinar tudo, mas pelo menos, né, dar umas dicas, é importante. Não dá nem tempo, né? Pois é. E registrar a nossa gratidão, né, por você ter aí contribuído conosco. Para nós é uma grande honra, né? Tanto você, o senhor Paulo, tá até meio, né, teve um problema aí, enfim, nos olhos, né, mas fez a cirurgia, deu tudo certo. Fico muito feliz que ele também está, enfim, em plenas atividades aí. E agradecê-lo por ter conduzido, mediado aí, né, a sua fala e o evento, né? Muito obrigado, viu, professor Paulo? Para nós foi uma alegria grande tê-lo aí conosco, né? E, assim, meninos, fiquem à vontade, né? A gente está aí na universidade, o Guilherme está sempre aí conosco, né? Depois, Guilherme, puder passar o contato aí para a molecada aí no chat, né? Acho que seria interessante aí, antes da gente encerrar, né? E também, assim, a quem está participando, depois, se quiser também dar sugestões para a gente fazer, eventualmente, algum curso, assim, algum evento específico para debater, né, essa parte aí da declaração também, a gente pode fazer, né? Como, por exemplo, o rural, que você colocou muito bem, né, tem as particularidades, e como nós vivemos aí, né, nós estamos num estado onde a parte aí, né, a indústria não, a parte rural como um todo, né, assim, forte, né? A gente é muito atuante. Muitos produtores, né? Tem um livro do produtor, né, que você colocou, que tem que fazer, hoje é como se fosse um SPED, né? Tem pessoal que às vezes não tem muita noção, né, da complexidade, né? E a gente, querendo ou não, a gente sabe, né, nossa região ainda é muito familiar, então a maioria dos produtores rurais ainda exploram a atividade rural na pessoa física, então isso aqui é muito importante para eles, né? Fundamental, né? E a orientação, então, é fundamental, né? Que você tenha aí um bom profissional para assistir, para orientar, né? Porque senão vai, né, pagar o imposto errado, fazer as coisas erradas, né? Enfim, né? Então, essa orientação é fundamental, né? Essa consultoria. Né? E como nós temos muito, né? Por exemplo, na nossa região aí do Rio Verde, Jataí, né? Eu já tive alguns clientes lá e assim... eram declarações complexas, né? É uma movimentação grande, volume grande, então dá muito trabalho, né? O livro caixa é feito mensalmente, geralmente, né? A gente faz o livro caixa mensalmente, não dá tempo de você esperar chegar no final do ano para fazer o livro caixa, tão grande que é. E só complementando, né, Guilherme, assim, rapidamente, o Felizmar, você já colocar muito bem, sobre a questão da previdência, né, privada. Você tem o PGBL e o VGBL, né? O PGBL que você pode deduzir, né? Até 12% do rendimento. Aí ele entra como pagamento. E depois, quando você resgatar, ele vai entrar na do rendimento exclusivo, viu, Felizmar? E depois o VGBL lá, esse não, esse você declara como bem, tá? E aí você pega, o banco fornece o extrato e você só vai informar o valor que você, enfim, né, que está lá no rendimento, né, que investimento. E você só vai pagar o imposto, obviamente, depois, lá quando você for, enfim, né, se for receber esse rendimento, só para, né, também para complementar essa parte para o Felizmar, né? Tá certo? E muito obrigado a todos, né? Então a gente pode encerrar, né? Se alguém ainda tiver alguma pergunta, aí o senhor Guilherme está aí, né? Eu não sou especialista em imposto de renda pessoa física, não, eu só dou pitaco. Show de bola. Obrigado, Lúcio, obrigado, Paulo, obrigado aí no nome da UFG aí pelo convite. É isso. É muito bom estar voltando aqui para falar com vocês, obrigado pessoal que participou aí, ter me aguentado aí. Tentei trazer aí de uma forma mais lúdica os slides aí, porque é um tema complicado, uma sexta-feira à noite, véspera de feriado, então eu falei, pô, vou fazer um negócio bacana aí. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, por terem mandado aí perguntas. E quem quiser aí, segue aí no Instagram, manda mensagem no WhatsApp aí, eu prometo que eu respondo. Valeu, valeu, gente. Muito obrigado, grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu. Valeu, gente. Grande abraço a todos. E aí, Paulo, 100%, né? Você está enxergando bem, né? Até a minha feiura.
Estamos aqui. Um abraço, Guilherme. Obrigado, viu, por obrigado. estar conosco. Obrigado a todos. Tenham uma excelente noite, um bom feriado a todos aí. Obrigadão.